paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Livro de Josué, capítulo 4. Tendo todo o povo atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolhei 12 homens dentre o povo, um por tribo, e ordenai-lhes: Tomai daqui, no meio do Jordão, deste lugar, onde os pés dos sacerdotes estiveram parados, 12 pedras que levareis convosco, e as colocareis no lugar onde haveis de passar a noite. Josué convocou os 12 homens escolhidos, um por tribo, entre os filhos de Israel, e disse-lhe: Ide adiante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e cada um de vós, segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Isso ficará como um memorial entre vós, quando vossos filhos vos perguntarem um dia: que significam essas pedras? Então lhes respondereis: As águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, quando ela atravessou o Jordão. As águas foram cortadas e essas pedras são para os israelitas um monumento eterno em memória desse acontecimento. Os filhos de Israel fizeram como Josué lhes tinha ordenado. Tomaram do meio do leito do Jordão 12 pedras, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos de Israel. Levaram-nas consigo e depositaram-nas no lugar onde deviam acampar. Pôs também Josué outras 12 pedras no leito do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e elas estão ali ainda hoje. Os sacerdotes que levavam a arca permaneceram de pé no meio do leito do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor tinha ordenado que Josué dissesse ao povo, segundo as ordens que lhe dera Moisés. O povo apressou-se em atravessar o rio. Logo que todos passaram a arca do Senhor e os sacerdotes, puseram-se de novo à frente do povo. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham passado o rio armados diante dos israelitas, segundo a ordem de Moisés. Em número de aproximadamente 40.000 homens, armados para o combate, desfilaram diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué aos olhos de todo Israel, e todos tiveram para com ele o mesmo respeito que por Moisés durante toda a sua vida. O Senhor disse a Josué: Ordena aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que saiam do Jordão. Josué ordenou-lhes sair do Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tendo deixado o leito do rio, ao pisarem seus pés a terra firme, as águas do Jordão retomaram seu lugar e correram caudalosas como antes. Ora, o povo saiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gálgala, na extremidade oriental de Jericó. Josué levantou ali as 12 pedras tomadas do Jordão e disse aos filhos de Israel: Quando vossos filhos perguntarem um dia a seus pais que significam essas pedras, então lhes direi nesses termos: Israel atravessou o Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus secou diante de vós o leito do Jordão, até que passasses, do mesmo modo que antes tinha feito ao Mar Vermelho, o qual secou diante de nós até que passássemos. Isso aconteceu para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que conserveis sempre o temor do Senhor vosso Deus. Livro de Josué, capítulo 5. Quando todos os reis dos amorreus ao ocidente do Jordão e todos os reis dos cananeus para as bandas do mar souberam que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas, até que passassem, seus corações desfaleceram e perderam toda a coragem diante dos israelitas. Então o Senhor disse a Josué: Faze facas de pedras e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralote. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto, depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto durante a viagem depois do êxodo, não o tinha sido.
Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra saídos do Egito, mas infiéis à voz do Senhor. O Senhor havia lhe jurado que não veriam a terra prometida a seus pais, terra que mana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa geração que Josué circuncidou. Eles tinham o seu prepúcio, porque não tinham sido circuncidados durante sua viagem. Depois que foram todos circuncidados, permaneceram acampados até se restabelecerem. O Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. E deu-se àquele lugar o nome de Gálgala, nome que subsiste ainda. Os israelitas acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, pela tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os produtos da região, pães sem fermento e trigo tostado. E o maná cessou de cair no dia seguinte, aquele em que comeram os produtos da terra. Os israelitas não tiveram mais o maná. Naquele ano, alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: Que ordena o meu senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: Tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que se encontra é santo. Assim fez Josué. Livro de Josué, capítulo 6. Jericó, a cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhe: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes e tocaram a trombeta, e a retaguarda seguia a arca, e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai, então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade, e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca do Senhor, e ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva, com todos que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito,
Se tomardes algo do que foi anatemizado, atraireis o intérprete sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou, a multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e votaram-na ao intérprete, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava, homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai, e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito, que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos, que lhe porás as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Continuação do capítulo 9 de Lucas, dos versículos 28 ao 50. Passado uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, e apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho muito amado, ouvi-o. E enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Eis que um homem exclamou do meio da multidão: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e subitamente dá gritos. Lança-o por terra, agita-o com violência, faz espumar e só o larga depois de deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam fazer. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos aturarei? Traze cá teu filho. E quando ele ia chegando, o demônio lançou por terra e agitou violentamente. Mas Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e o restituiu ao seu pai. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras, e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Veio-lhe então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhe: Todo que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônio em teu nome, e nós lo proibimos, porque não é dos nossos,
Mas Jesus lhe disse: Não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a nosso favor. Continuação do Salmo 37, dos versículos 18 ao 23. Pois estou prestes a cair e minha dor é permanente. Sim, minha culpa eu a confesso, meu pecado me atormenta. Entretanto, são vigorosos e fortes os meus inimigos, e muitos os que me odeiam sem razão. Retribuem-me o mal pelo bem. Hostilizo-me porque quero fazer o bem. Não me abandoneis, Senhor, ó meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde-me auxílio, Senhor, minha salvação. Provérbios, capítulo 20, dos versículos 8 ao 14. O rei, que está sentado no trono da justiça, só com seu olhar dissipa todo o mal. Quem pode dizer: meu coração está puro, estou limpo de pecado? Ter 2 pesos e 2 medidas é objeto de abominação para o Senhor. O menino manifesta logo por seus atos se seu proceder será puro e reto. O ouvido que ouve, o olho que vê, ambas essas coisas fez o Senhor. Não sejas amigo do sono, para que não te tornes pobre. Abre os olhos e terás pão à vontade. Mal, diz o comprador, mas se gloria ao se retirar. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.